Eu já estou conectado aqui com o Dr. Sebastião Domingues, que é o editor da coluna Na Visão. Doutor, muito bom dia aí, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Abre Aspas, tudo bem? Bom dia a todos. Excelente quarta-feira aí para todo mundo, hein? Tudo tranquilo. Muito bem, então vamos dar sequência aqui às notícias, falando sobre a corrida presidencial, já que a pesquisa IPEC, divulgada nesta terça-feira, mostra o ex-presidente Lula 27 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na corrida para a presidência da República para o ano que vem. Em ambos os cenários, que você já vai ver, o petista tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados. Vamos aos números do primeiro cenário. No primeiro cenário, que tem 13 candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva tem 48%, Jair Bolsonaro 21%, já Sérgio Moro do Podemos 6%, Ciro Gomes do PDT 5%, e empatados estão André Janones do Avante e João Dória do PSDB com 2%. Cabo Daciolo do PMN Brasil e Simone Tebet do MDB estão com 1%. Não pontuaram na pesquisa Alessandro Vieira do Cidadania, Felipe Dávila do Novo, Leonardo Péricles do Partido Unidade Popular e Rodrigo Pacheco do PSD. Brancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam 5%. Outro cenário, com menos candidatos, Lula tem 49%, Bolsonaro 22%, Sérgio Moro 8%, Ciro Gomes 5% e João Dória 3%. Brancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam 3%. O levantamento do IPEC foi feito de 9 a 13 de dezembro e ouviu 2.202 eleitores em 144 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. O IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. Doutor Sebastião, quem acompanha a política agora está de olho nos números do Sérgio Moro, não é? Com certeza, mas só quando o Rodrigo começou a contar, começou a chamada, ele falou assim, e vamos agora aos números da corrida presidencial. Não pude deixar de lembrar da corrida do último domingo, né, Zé Guilherme? Não sei se você acompanha a Fórmula 1, mas quem acompanha a corrida viu o seguinte, eram 58 voltas, tá certo? A corrida tinha 58 voltas. O Hamilton liderou 57. E o Verstappen ganhou a corrida porque liderou somente uma volta. A volta que importava, que era a última volta. Isso aí serve para dizer o seguinte, toda pesquisa é uma radiografia de momento. O que vai acontecer daqui a um ano, menos de um ano, na verdade, né, Zé? A gente não sabe. Agora, existem alguns indicativos preocupantes para o Bolsonaro. O primeiro deles é o seguinte, que nos dois cenários, a soma dos demais candidatos é menor do que os votos do Lula, o que significa que ele ganha no primeiro turno, hoje, né? Ele ganharia no primeiro turno hoje. O segundo cenário é que é o seguinte, a rejeição ao nome do Bolsonaro, quando você pergunta em qual candidato você não votaria de jeito nenhum, a rejeição do Bolsonaro é 55%. Quer dizer, não dá para você ganhar uma eleição quando mais da metade dos eleitores não querem votar em você. A do Lula é 28%, a do Dória é 23% e a do Moro é 18%. O que significa isso? Quanto menor a rejeição, maior a chance de você crescer o seu número de votos. A conclusão que a diretora do IPEC chegou ontem, inclusive, é essa, que o Bolsonaro chegou no patamar mínimo dele também. Ele não deve cair abaixo de 20%. Assim como o PT sempre tem 20% de fanáticos, daqueles empedernidos que estão ali, haja o que houver, o Bolsonaro também tem esses 20%. Isso também significa que a maior parte dos eleitores do Bolsonaro hoje são aqueles eleitores que são realmente convictos do Bolsonaro, independente das coisas que ele faça ou diga, né? E outras coisas também são importantes nessa pesquisa. Por exemplo, 70% dizem que não confiam no Bolsonaro, certo? O governo dele, que era considerado ótimo, bom, 28% em fevereiro, hoje está em 19%. Então, resumindo, os índices dele, todos os índices do Bolsonaro, pioraram. O que vem por aí?
Em parte, os índices também pioraram, porque nesses últimos 15 dias, desculpe, nesses últimos 15 dias, houve esse imbróglio aí com o negócio da retirada do Bolsa Família para a entrada do Auxílio Brasil. Como já foi falado aí, milhões de pessoas ficaram fora sem receber esse dinheiro, e isso também impacta na pesquisa diretamente. Primeira questão. Por outro lado, a, a parcela onde o Lula tem o maior eleitorado é a parcela dos mais pobres, principalmente no Nordeste, que é justamente onde impacta mais o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família. Por que eu estou dizendo isso? Porque se espera, principalmente o Bolsonaro, né, ele espera que, passando a pagar R$ 400 por família, não vai ser mais discriminado por número de membros, vai ser por família. R$ 400 por família, ele espera que o índice de aprovação dele, consequentemente, os votos, aumentem na proporção de quanto mais famílias ele conseguir colocar dentro desse programa. É a famosa compra de votos direto na veia, coisa que o PT também fez com o Bolsa Família, e os governantes, o que eles querem, no fundo, é tentar comprar o voto de todo mundo. Você acrescenta alguma coisa aí, Zé? Resumindo, nós só vamos saber mesmo daqui a um ano, mas a situação está preta para o Bolsonaro, porque no histórico das eleições do Executivo, ninguém consegue se reeleger se tiver mais do que 40% de não aprovação ou de rejeição ao próprio governo. É isso aí, Rodrigo. Só uma informação aqui de última hora que nos chega aqui. A Polícia Federal cumpre neste momento um mandado de busca e apreensão contra Ciro Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência, em uma investigação sobre supostas irregularidades em obras da ampliação da Arena Castelão, o principal estádio do Ceará para a Copa do Mundo de 2014. Por uma rede social, Ciro Gomes classificou a ordem como abusiva, alegou não ter relação com o caso e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil, abre aspas dele, transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. As informações dão conta de que a polícia está neste momento cumprindo esse mandado de busca e apreensão nas residências, né, tanto do Ciro Gomes como também do Ciro Gomes, que é alvo, né, nesse momento de busca em operação da PF. E até o momento a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ainda não se manifestou sobre essa manifestação do Ciro Gomes. Continuando aqui, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas seguindo aqui com... Pode ser, por favor, doutor. O que eu acho estranho nesses mandatos de busca e apreensão é que depois de tanto tempo, né, alguém acha que vai encontrar alguma coisa nos computadores desse pessoal? Vamos aguardar, né? E ao analisar recursos da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem dar continuidade ao inquérito que apura a conduta do presidente Jair Bolsonaro ao divulgar fake news sobre vacinas contra a Covid-19. Bolsonaro relacionou as vacinas a um risco ampliado de se desenvolver AIDS. Portanto, a gente precisa reforçar que essa relação não existe. Nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recorreu da abertura da investigação. Ele argumentou que já tinha tomado providências sobre as condutas do presidente apontadas pela CPI da Covid e que, portanto, não haveria inércia ou omissão da PGR. Na decisão, Moraes determinou que Aras encerre a apuração preliminar aberta para apurar o caso. O ministro ainda encaminhou à Polícia Federal a fim de que as investigações tenham uma sequência. Ô Sebastião, como é fazer para fechar essa fábrica de fake news chamada Bolsonaro? Você sabe que eu estava pensando exatamente isso, né? Quer dizer, o problema do Bolsonaro, o maior problema do Bolsonaro, eu costumo dizer que o governo dele é melhor do que ele, né? Porque o problema do Bolsonaro é que ele não pensa para falar. Então, se ele por acaso alguém aparecer uma placa na frente dele dizendo qualquer coisa que ele acredita, o que ele quer acreditar, o que ele quer usar, ele vai repetir aquilo lá sem avaliar o que ele está falando, sem pensar no que está falando. E principalmente, né, Zé Guilherme, existem duas questões.
existe o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro pode torcer para o Palmeiras, ele pode falar mal do Corinthians, ele pode fazer o que ele quiser, como pessoa física. Existe o Jair Bolsonaro, presidente da República. E até hoje, o Jair Bolsonaro, pessoa física, não entendeu a importância da figura da presidência da República. Vou dar um exemplo concreto. Todos os economistas dizem o seguinte: o dólar está pelo menos 20% mais caro por causa das falas do Bolsonaro. Quer dizer, isso aí repercute na inflação, repercute no pãozinho que a pessoa vai comprar na padaria, porque o trigo é importado e depende do dólar. Então, quer dizer, ele não tem a menor noção, ele é uma pessoa que tem aí eu acho que ele tem um certo destempero aí emocional no caráter. Mas voltando ao fato em si, é o seguinte: o Bolsonaro, primeiro aí tem uma briguinha, né, da PGR com o Alexandre de Moraes, porque a PGR, que é quem deveria começar os inquéritos quando o presidente da República faz alguma coisa errada, que traga problema do ponto de vista nacional, como, por exemplo, fazer uma fake news, a PGR diz que vai apurar, né, está nas apurações preliminares e engaveta o negócio e o negócio não anda. Então, o Alexandre de Moraes está cobrando deles e vai tocar para frente. Nesse caso específico, o Bolsonaro até que não tem muita culpa. Ele tem a culpa dele no sentido de não ir a fundo na notícia que ele deu, porque a notícia saiu na revista Exame, é sobre um artigo que saiu na revista Lancet, onde eles faziam a avaliação de vacinas que tinham como componente, como agente de transporte, alguns tipos de adenovírus, especificamente um, que é o vírus da gripe, e esse adenovírus era usado como transporte do fator que iria promover a imunização, né? E fazendo estudos com essas vacinas em 2007, na África, que é um lugar que tem uma prevalência, quer dizer, uma incidência, uma quantidade muito grande do vírus HIV, eles descobriram que pacientes que tomaram determinada vacina, cujo meio de transporte é o adenovírus, quando expostos a um alto nível de contaminação ao HIV, que é o caso lá, tinham uma chance um pouco maior de contrair a doença. Deu para entender? Doutor Sebastião, mas o presidente não pode falar coisas pela metade. É o que eu falei para você. É o que eu falei para você. Ele não vai analisar a notícia. Ele pegou a manchete que saiu na revista Exame e saiu repetindo. E aí vem a história. Quer dizer, falando português bem claro, Zé Guilherme, é o seguinte: se esse país fosse um país sério, pela quantidade de crimes contra a saúde pública que o Bolsonaro cometeu, incentivando a hidroxicloroquina e um monte de coisa, indo contra a vacina, não se vacinando, a quantidade de atitudes contra a saúde pública que ele já fez, num país sério, já teria sido deposto. Essa é a minha opinião. Porque nós estamos falando de uma questão de saúde pública, que implica em transmissão de doença e mortes. Esse é que é o grande problema. Ele não tem noção da responsabilidade que ele tem em sendo presidente da República. É uma pena. Ok. Rodrigo. E a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC que estabelece um limite anual para o pagamento dos precatórios, que são as dívidas da União reconhecidas pela Justiça em decisões das quais não cabem mais recursos. O texto foi aprovado pela Câmara em novembro e pelo Senado em dezembro. A PEC retornou para análise dos deputados em razão de mudanças feitas pelos senadores na proposta original. Os deputados ainda irão analisar os destaques, são sugestões de alteração do texto, e concluída essa etapa, a proposta ainda será votada em segundo turno, antes de seguir para a promulgação. Em 2022, o governo promete elevar o benefício do Auxílio Brasil para ao menos R$ 400 e ampliar o público do programa de 14 milhões, pouco mais de 14 milhões de famílias, para 17 milhões. A nota técnica que fundamentou o ofício considera R$ 415 como valor do benefício médio do Auxílio Brasil. Seu Sebastião, acho que a gente está criando agora uma nova categoria dos sem precatórios.
100 com C ou com S? 100 precatórios. Os que não vão receber, Com os que S, vão né? receber atrasado. Ô Zé Guilherme, agora você imagina a situação. Você tem lá seus 70 anos de idade, né? Finalmente vai ser pago, dizem, né, que vai ser pago lá os R$ 1 milhão que você tem para receber de um terreno seu que foi desapropriado há 15 anos atrás e o governo não pagou. Chega na hora de fazer o pagamento, vão dizer para você que não vão te pagar só metade. Isso é o lado social da questão. O outro lado, que é o mais importante, já virou uma novela, né, Zé Guilherme? Esse negócio da precatória, porque vai um vai e vem tremendo. Na verdade, é o seguinte: o Senado melhorou a proposta. Se vocês lembrarem, a proposta que foi do da Câmara dos Deputados para o Senado, dizia o seguinte, que o calote dos precatórios, o não pagamento de todas as dívidas de precatório, poderia continuar até o ano de 36, até 2036. E eu já falei aqui, basicamente o que acontece é o seguinte: esse ano, eu, em vez de pagar 100% das precatórias, eu pago 50%. No ano seguinte, em vez de pagar 100%, eu pago 50%. Resumindo, vai ficando um residual para você pagar, que vai se acumulando ano a ano, que eles disseram que ia chegar facilmente a 500 bilhões de reais num prazo aí de 10 anos. O Senado congelou isso aí até 2026, que, de uma certa forma, é o feitiço virando contra o feiticeiro, porque é o seguinte: o próximo presidente, tá certo, ainda vai ter essa vantagem de poder usar o calote do precatório, mas isso também vai aumentando a dívida no governo do próximo presidente, que pode ser, inclusive, o Bolsonaro. Essa é a primeira coisa que foi feita, que foi bem feita e foi aceitada. A outra coisa que foi feita também é que a folga no teto que vai ser criada com os precatórios só vai poder ser gasto dinheiro na área social. Então, ele só pode gastar em saúde, educação, previdência, coisa desse tipo. E o detalhe aí é o seguinte, que os deputados, se eles não aceitassem essas mudanças que o Senado colocou e votassem, se eles não aceitassem, rejeitassem, ia ter que voltar de novo para o Senado para votar. E para depois voltar de novo para a Câmara dos Deputados para votar. E isso ia atrasar demais, talvez não permitisse o pagamento do Auxílio Brasil o ano que vem. Então, dentro dos males, o menor. Quer dizer, restringiram o tempo que esse calote vai prevalecer e também atrelaram essa sobra de dinheiro ao gasto no social. Vamos ver. Bem, obrigado, doutor Sebastião. Até a próxima. Bom dia a todos, até quarta-feira que vem. Obrigado, doutor. Lembrando sempre que o doutor está também lá no nosso portal, né, na coluna Na Visão. Você sempre acompanha também todos os destaques, né, que ele comenta aqui no Jornal Abre Aspas, em nosso portal na SP Rio Mais. Ótima semana, doutor. Para vocês também. Boa quarta-feira.